essa frase do presidente Lula acabou invalidando uma discussão que é importante, que ele tem autoridade para sugerir ao mundo, que é até quando o mundo vai aceitar passivamente o uso excessivo da força por Israel na faixa de Gaza. Agora, quando ele estabelece como régua o Holocausto, aí azeda a maionese completamente, né? Posso falar? Vai ser complexo. Elaine, por favor, você está aqui para isso. Bom, a despeito da fala dele sobre o Holocausto, vamos lá, eu tive no Museu do Holocausto em Israel, o Yad Vashem. Quem vai nesse museu entende o que é o Holocausto. Foi uma passagem histórica triste e inigualável. Nenhuma situação que a gente possa ter vivido no mundo se compara ao Holocausto. Né, a câmara de gás ali, as crianças que foram mortas, e aquilo era uma perseguição contra um povo de uma maneira muito cruel e sem nenhum motivo. Não existia uma guerra. Era a tentativa de extermínio de uma etnia sem que tivesse um motivo para iniciar isso, para originar isso. Ou seja, não tinha uma guerra, como é o caso ali da faixa de Gaza. Ali tem uma guerra. Então, há ali sim uma falta de humanitária, né, de ajuda humanitária por parte ali do Netanyahu com o povo palestino. Mas existe uma guerra que iniciou tudo isso, que foi por conta do grupo terrorista Hamas. Então, a fala foi infeliz. Então, a despeito da fala do Holocausto, que foi infeliz, e não acho que foi porque foi de improviso, não acho nada disso, tá? Mas a despeito disso, eu acho que o Lula se mostrou um grande estadista, porque ele tomou uma posição que ninguém tomou. Estão todos os líderes europeus, o próprio Estados Unidos, tudo caladinho, e todo mundo sabe que o Netanyahu tá realmente apelando ali. A briga é com o Hamas, que é um grupo terrorista, sim, mas você tem crianças e mulheres, você tem inocentes morrendo ali na Palestina, e que isso precisa acabar. Todo mundo sabe que o Netanyahu não é hoje um líder judeu mais preparado para estar ali naquela posição naquele momento. Né? Ele é contestado pelo mundo inteiro, mas ninguém chegou e teve peito para falar. E o Lula, aí, com todo o atropelo dele, ele teve o peito para falar. E vale lembrar que, a partir disso, inclusive, os Estados Unidos agora anunciou que na próxima reunião da ONU irá propor a paz, o que os Estados Unidos não tinha feito até então. Vamos lembrar que o senhor presidente, o presidente dos Estados Unidos, logo na primeira semana, ele foi lá apoiar Israel. Ele pegou o avião e foi lá apoiar. Tudo bem, tinha que apoiar. Israel estava sendo atacado. Ninguém tá. São pontos que já foram discutidos, explorados, e ninguém aqui está tirando a razão de Israel. Só que a dosimetria de Israel foi muito além. Israel não está preocupado só em acabar com Hamas. Ele está indo com toda a força para cima ali de uma população muito pobre daquela região. Então, dito isso, né, eu acho que tem esse lado que o Lula acendeu aí uma discussão que o mundo inteiro tinha isso na cabeça. Todo mundo sabe que Netanyahu está passando do grau, mas ninguém tinha a coragem de ir lá e falar. E o Lula falou, e os Estados Unidos agora muda a posição dele. Você vê que você não vê nenhum grande líder ali da OTAN questionando ou criticando o Lula. Está todo mundo caladinho, né? Então, o Lula, eu acho que de novo, tá? A despeito da fala do Holocausto, que foi péssima, aliás, ele não falou. Então, mas aí você concordou comigo, porque a despeito da fala do Holocausto, ele foi um grande... Não, ele acionou um tema que precisa ser tocado. Exatamente. O problema é que o tema que precisa ser tocado ficou nublado pela história do Holocausto. Não ficou. Você viu que os Estados Unidos... Só se fala do Holocausto? Não, mas você viu que os Estados Unidos voltou atrás e disse que agora, na próxima reunião da ONU, vai propor Pode propor um cessar-fogo. Exato, o cessar-fogo, a coisa de paz. Voltaram a falar assim. E eu acho importante o seguinte, a gente sempre foi tratado
como anão diplomático, como terceiro mundo, como Latinoamérica. A gente nunca teve voz no mundo. Então, a gente está mostrando que a gente faz sim, a gente pode ser sim protagonista. Agora, vou também fazer aqui uma outra crítica ao Lula, tá? Eu acho muito complicado a gente falar da morte cruel de crianças e mulheres lá na faixa de Gaza, quando a gente tem uma série de mortes de crianças e mulheres inocentes aqui no Brasil. É verdade. Porque a segurança pública no Brasil está horrorosa. Né? A gente não está sabendo enfrentar o narcotráfico, que é uma guerra civil, sim. Hoje o Brasil vive uma guerra civil nas principais capitais. Aliás, no Rio de Janeiro está acontecendo uma guerra entre duas facções criminosas no meio de uma reunião dos chanceleres do G20. Né? Então, mas... Olha, eu vou te falar, eu fui agora para o Egito. A BIM está vindo aqui para cuidar do Rio de Janeiro, porque é a semana que vem, dia 27, 28, acho que 29, é a reunião do G20. Dos países mais econômicos. E eu vou te falar uma coisa, eu ia para o Egito em novembro, não fui, porque tinha acabado de estourar ali a guerra na região, eu fiquei com medo. E eu lembro que as pessoas falavam assim para mim, você tá louca? Você vai estar mais segura lá no Egito do que no Rio de Janeiro. Nada contra o Rio de Janeiro, mas do que em São Paulo, inclusive, né? Que a gente tem que andar de carro blindado. Então, é muito complicado também, né? Então, para não dizerem que eu passo muito pano aqui pro Lula, desculpa, é muito complicado ele lá botar o B dele, falar da guerra e que tá morrendo um monte de criança. E o que a gente tá fazendo pelas sabe nossas? Sabe uma hora que eu acho que ele perde a autoridade também? Quando ele eu acho que não há nada mais grave hoje acontecendo no mundo do que faixa de Gaza, do que a invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas, por exemplo, quando o presidente evita falar da expulsão pela ditadura Maduro de funcionários da ONU... Mas quando ele o presidente não sabia, né? Foi o que ele justificou. Mas pelo amor de Deus. Quando o presidente evita falar da morte do opositor do Putin numa cadeia na Sibéria. Né? Então, assim, ele escolhe os assuntos em que ele quer entrar a partir de um filtro que é um filtro simpático ou não a quem ele quer usar. Assim, não vou defender o Lula, mas também não vou entrar num negócio que virou um escarcéu. Mas o Lula é um bom parlatório, né? Ele fala muito bem e fala sobre improviso. E as pessoas que falam muito bem e falam por improviso, muitas vezes cometem gafes. Eu acho que esse negócio do Holocausto, nem sei se é isso, espero que não seja isso que ele acredita, que ele tenha escorregado. Porém, eu acho que é o que eu quero ir no que o Rafael falou, que é o que eu estava preparando para falar. Me parece 2 pesos de uma medida. Fala da guerra de Israel contra o Hamas ou a Palestina, mas não fala da guerra da Rússia contra a Ucrânia, não fala da guerra da Arábia Saudita que soltou bomba lá no Iêmen. Por que só fala de Israel? E a Rússia que também está matando um monte de gente, e a Rússia que matou opositores. E acho também que errou o momento político, porque nós vamos receber os 20 maiores países aqui no Rio de Janeiro a semana que vem. Nós vimos seu foco do mundo olhando o país num prisma de economia, de oportunidades. E vai ficar... A imprensa, que vocês são da imprensa, vocês conhecem. A imprensa vai querer toda hora, não vai querer saber de negócio do dinheiro, vai querer saber da história da guerra de Israel de Hamas. Vai ficar sempre cutucando, perguntando ao presidente dos Estados Unidos concorda com o que o Lula falou. Então, teve um erro time. Teve um erro de time, é isso, sabe? Pode, sabe, errei. Porque eu disse, eu não concordo, eu concordo que o Hamas atacou, o grupo terrorista atacou e Israel se defendeu, ok. Mas eu também quero a paz. Sim. Todo mundo aqui, se você perguntar, quer a paz? Eu quero a paz, não quero mais que Israel continue atacando. Então o Lula poderia falar assim, olha, um atacou, o outro atacou, agora é hora de paz, eu quero trazer a paz. Não tinha que fazer juízo de valor do que ele acha que um está fazendo, o que o outro fez. Se ele não tivesse feito um juízo de valor e tivesse ido só no caminho da paz, olha... Precisamos sentar, tá todo mundo cabeça quente, vai estar todo mundo lá no G20 lá, eu vou levar essa pauta da questão da paz e pronto. Sim. Ele estaria trazendo o problema de Israel, mas com um sentimento de paz, de querer trazer uma coisa
positiva para a região. Agora é o embaixador que chamou o embaixador de volta para cá. É o outro, persona não grata. O G20 vai virar uma discussão justamente desse problema da diplomacia Brasil-Israel. Sim, sim.